É hoje! Morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje o canal tá em festa porque é meu aniversário de 26 anos. Por isso eu resolvi trazer uma análise de um filme teen da Disney pra vocês que se chama 16 Desejos. É uma sacada legal, porque no filme ela faz 16 anos e eu tô fazendo 26. 16 Desejos é um filme original da Disney que foi lançado em 2010 e é estrelado pela Debbie Ryan. Ele é aquele tipo de filme da Disney que é bem teen e bem padrão assim pra criança barra pré-adolescentes assistirem, que tem 1h30 de duração apenas. O filme começa com a personagem Abby, que tá acordando de manhã no quarto dela, e é aniversário dela de 16 anos nesse dia. Já começa o filme com uma música super animada e ela tá super feliz. E aí, gente, ela tá de pijaminha, com um negocinho aqui no nariz, assim. E aí, logo nesse começo, já mostram algumas coisas que vão ter relevância ao longo do filme. Por exemplo, ela tem um pôster de um popstar que ela é apaixonada. E aí, quando ela abre a porta do quarto dela, a gente vê a famosa lista dos 16 desejos que ela tem, que ela escreveu quando ela era criança. E aí, gente, o último desejo, ele tá em branco. Ela pega uma foto do menino que ela é muito afim na escola, que obviamente é o garoto mais popular do colégio, e aí ela pega essa foto e cola nesse desejo de 16. Na mesma hora, os pais da Abby aparecem com o irmão dela e com um bolo de aniversário, né, dando parabéns pra ela. E aí o pai dela até tira uma foto constrangedora dela. Só que assim, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Essa personalidade da Abby, ela me irrita um pouco, porque ela se acha muito... Tá, eu não vou passar pano pra nossa protagonista. Ela acaba se achando um pouco, ela é um pouco snob com a família e tudo mais. Eu não vou passar pano pra ela. Ela também é um pouco assim, um pouco só, né? Com o melhor amigo dela. Ela é um pouco arrogante em alguns sentidos, inclusive nessa cena, porque os pais dela foram super carinhosos. E nessa hora, ela, como aquela clássica adolescente rebelde, expulsou eles do quarto dela. Claro que ela vai se arrepender depois, né? Porque esse filme é aquele tipo de filme que a pessoa passa por uma situação que ela vai se arrepender de algumas coisas no final e ela vai começar a dar valor nas coisas que ela não dava valor antes. Ela olha pela janela e ela vê a rival dela, né? A Krista Cook, que é vizinha dela e também é do colégio dela. E aparentemente a Krista odeia ela e faz de tudo pra acabar com os aniversários dela. Ela tá vendo que a Krista ganhou o carro dos pais dela. Detalhe, a Krista faz aniversário no mesmo dia que ela. Do nada, chega uma moça numa van, e aí ela tá com uma roupinha, assim, daqueles detetizadores, e aí chega uma Vespa com ela dá uma piscadinha pra Vespa, e a Vespa entra na casa da Abby, né, então, tipo, vai rolar um planozinho dela aí. Corta pra cena da mãe da Abby preparando o café da manhã dela, super especial, depois de tudo, ainda por cima, e aí pede pro irmão dela levá-la pra ela o café da manhã, e assim, essas cenas me irritam, porque a Abby continua sendo um pouco babaca com a família dela, né, tipo, muito mal agradecida. Põe aí meu café da manhã, tipo, nesse nível. E o irmão dela, o sonho dele é ser um guitarrista profissional, ele ama guitarra. O irmão da Abby vê, né, a porta do armário dela aberta e vê os desejos que ela escreveu. E aí ele fica zoando ela com isso, porque alguns desejos são muito infantis, né? E aí ela fala assim, eu escrevi quando eu era criança, mas alguns são realistas. Por exemplo, o número 3. E aí ela cita o número 3. Com 16 anos, eu vou poder decorar o meu quarto do jeito que eu quiser. E aí mostra um flashback dela pensando sobre isso quando ela era criança. Então mostra a Abby pequenininha, né, tipo, sentadinha assim, toda metidinha, com vários decoradores ao redor. E ela, não, sim. Tipo isso. Os desejos, gente, eu vou contar todos eles aqui pra vocês ao longo do vídeo, tá? Só que eles são mencionados de formas aleatórias conforme o filme vai acontecendo. Então eu vou mencionar aos poucos aqui pra vocês. Inclusive, quando o irmão dela vê o desejo 16, né, que é do garoto, ele fala, nossa, você é apaixonada pelo menino mais popular da escola. Que clichê. Também achamos. E aí ela vai se arrumar, demora meia hora no banheiro, né? Ela não Pensa em ninguém, gente. Ela não pensa na família dela, ela é um pouco egoísta com eles. Ela se arruma, cacheia o cabelo, fica toda produzida, porque segundo ela, esse vai ser o melhor aniversário de 16 anos da história dos aniversários de 16 anos. Ela tá decidindo qual lookinho que ela vai usar pra escola, né? Ela ainda tá de pijama, e quando ela tá escolhendo a roupa, sai uma vesta do duto de ventilação, né? Do duto de ar. E aí, gente, a casa fica infestada por vespas do nada, assim. Corta pra família na casa, né? Em frente à casa, olhando a casa infestada por vespas. E aquela moça saindo de dentro da casa. Um plano muito bem arquitetado, né? E aí ela fala, bom, eu não consegui salvar muita coisa, mas eu consegui salvar isso. E aí entrega a lista dos 16 desejos pra Abby. E o irmão da Abby vai pra escola com a Krista de carro, né? Ele pede uma caroninha, eles são vizinhos, e aí ela dá uma carona pra ele. A Abby tá sem como se trocar,
Então ela vai de pijama, né? Ela fala, bom, vou ter que ir de pijama pra minha escola. Ela vai de pijama e de pantufa. E ela vai pro ponto de ônibus encontrar com o amigo dela pra esperar o ônibus. E agora vamos falar um pouquinho do melhor amigo dela, gente. O Jay. Ele tá lá esperando ela, muito fofo. Ele empresta o casaco dele pra ela, né? Porque ela tá de pijama. E aí, na hora, ela encontra um presentinho que ele vai dar pra ela, né? Que tava no bolso. E assim, gente, claramente, ele é apaixonadinho por ela. Ele é afim dela. Eles são amigos desde a infância, né? Eles são melhores amigos desde a infância. Até eles têm uma foto juntos, né? Um quadrinho com o nomezinho deles. De uma festa da infância deles. E aí, o presente que ele dá pra ela, gente, é um colar com coração, com BFF. É um colar muito bonitinho, eu amei e tal. Só que assim, gente, se você é afim dela, você não pode dar um colar pra ela com a sigla BFF. Não tem como, assim, você está se colocando na friendzone, meu querido, não dá. Esse ator, gente, eu acho ele muito bom, tá? Eu não sei o nome dele, não vi ele em outros filmes, mas eu vou mencionar ele aqui porque eu gostei dele na história desse filme. E as caras que ele faz de ponto de interrogação, de o que tá acontecendo, são muito boas. Eu vou deixar as imagens aqui pra vocês verem. Essa relação dos dois, de amizade, que depois vai virar um romance, eu gosto e desgosto ao mesmo tempo. Por quê? Eu gosto muito de uma amizade sincera entre a garota e o garoto. Então, tipo, eles serem melhores amigos é muito fofo. Só que quando torna isso pra ser um romance, eu acho um pouco clichê. Então, assim, ou vocês já são afim um do outro desde sempre, eu acho que aí é uma situação. Agora, vocês serem melhores amigos, talvez prejudicaria, sabe? Colocar um romance nisso. Eu digo por conta do filme, tá, gente? Então, eu gosto e desgosto ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu acho fofo, eu gosto mais da amizade deles. Mas ao mesmo tempo, eles ficarem juntos no final também é fofo, também é legal. Um detalhe legal que eu esqueci de mencionar pra vocês é que lá nos Estados Unidos, né, a data oficial que as garotas gostam de comemorar e, enfim, é muito importante pra elas é o aniversário de 16 anos, né? Aqui no Brasil é de 15 anos e lá nos Estados Unidos é de 16 anos. A gente já viu isso acontecer em outros filmes, inclusive, porque lembrando que no filme 16 Luas, inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar no cards pra vocês assistirem, porque é muito bom, foi um dos meus primeiros vídeos. É mencionado que quando ela completar 16 anos, né, ou as trevas ou a luz que vai escolher ela. E aí, é verdade, deve ser por conta disso, porque 16 anos é uma data importante lá pras garotas. Nem as bruxas escapam dessa tradição. A Abby tá esperando o ônibus com um amigo dela, e aí do nada chega um caminhãozinho do correio, pra variar, aquela doida lá, a mesma doida do começo do filme, sai e entrega uma caixa pra ela. Ah, é você que é fulana? Tó, entrega uma caixa, e aí o amigo dela acha suspeito, ela não tá nem aí, ela só vai, e aí ela abre a caixa e lá, gente, tem assim, um presentão, tá? Porque ela recebe uma caixa com 16 velas numeradas. E atrás da caixa tá escrito: acenda a vela, faça o desejo e veja as coisas acontecerem, basicamente. E veio também o fósforo, eles também se importaram em colocar o fósforo no presente, achei o máximo. Se eu não me engano, essa caixinha, ele não parece, a caixinha de fósforo, ela não veio completa, ela não veio cheia, sabe? Tem bem pouquinhos os fósforos, então eu acho que tem 16, exatamente 16 fósforos. Mas depois, sobre isso, vai ter um furo de roteiro que eu vou mencionar pra vocês. E, gente, despretensiosamente, ela pega a vela número 1, não faz desejo nenhum na hora, ela só acende a vela e assopra. Imediatamente, aquele popstar aparece. O popstar que ela é apaixonada do pôster do quarto dela, ele aparece do nada no ônibus dele, de viagem, aparece sem entender o que tá acontecendo, cumprimenta ela, dá um beijo nela, mas ele faz umas caras de ponto de interrogação também, como se ele tivesse literalmente enfeitiçado. Então nós temos um pouquinho, tipo, obsessão aqui. E aí ele, sem entender nada, volta pro ônibus, o Jay e a Abby ficam sem entender o que rolou. E aí eles vão embora. E aí ele fala, o que é isso, né? O Jay fala, o que é isso? O que aconteceu? E aí ela lembra da lista dela de desejos, né? Porque um dos desejos dela eram esses, que era o desejo número 1, que no dia do aniversário dela de 16 anos, esse boyzinho ia conhecer ela. Só que assim, gente, fica um questionamento, porque depois a gente vai ver um flashback que ela tá pequenininha, desejando isso, e esse menino já tem essa aparência de adolescente. Então, tipo assim, ele parou no tempo, quando ela era criança, ele tinha essa aparência de adolescente, ele não era uma criança. Ela ficou adolescente e ele continua com essa aparência. Não dá muito pra entender, outro furo de roteiro aqui. O ônibus tá vindo e aí a Abby percebe que as velas correspondem, né? O número da vela corresponde com o número do desejo da lista dela de 16 desejos. E percebendo isso, ela faz o desejo número 8, que é de com 16 anos eu vou ter o meu próprio carro, de preferência vermelho. E aí, gente, ela acende a vela, realiza o pedido e do nada a Celeste aparece no carro vermelho pra Abby. Sim, agora sabemos que o nome da diva é Celeste. Ela sai do carro e aí o Jay fala, não, você não vai dirigir, você não tem carta, você não sabe dirigir. Aí a Abby fala, não, meu pai deixa eu dirigir no estacionamento do supermercado, meia-noite, que não tem carro nenhum.
E aí a Celeste fala, então eu vou dirigir pra vocês, vou levar vocês pra escola. E o Jay fica meio assim, mas beleza, eles vão pra escola e ela dirige super, super rápido. Um detalhe muito, muito bom, gente, que eu esqueci de comentar com vocês. Nessa cena, quando eles vão entrar no carro, a Abby tá tentando convencer o Jay, e aí ela fala esta frase: daqui muitos anos, quando você estiver lembrando da sua vida, você não vai querer contar que você entrou no carro. Exatamente a frase do Transformers, cara. E quando eu lembrei disso, eu falei, a frase do Transformers, eu amei. Quando eles chegam na escola, a Abby vai se exibir, né, pras pessoas, porque ela chegou num carrãozão vermelho, todo mundo pergunta se é dela. A Celeste literalmente sumiu, evaporou, e aí ela fala que sim, que ela se deu de presente, né, ela juntou dinheiro e ela comprou e se deu de presente de 16 anos. O irmão dela fica em choque, tipo, sem saber como que isso é possível. E aí, gente, ao mesmo tempo, a gente percebe uma coisa. A Krista, ela tá sendo eleita pra presidente do Grêmio. Só ela, inclusive. Ela não tem nem outros candidatos ali. E aí, o Jay, ele percebe as placas e ele fica meio assim, né? Então, o filme vai dando essas sacadas pra gente do porquê. A Abby ainda tá de pijama e aí as meninas mais populares do colégio começam a rir da cara dela. Eu não sei porquê que... Eu não sei se era moda. Gente, era moda nessa época. As meninas mais populares do colégio usam meia calça colorida com salto e saia e blazer. É esse o look. Era moda em 2010, porque eu tinha 10 anos, então eu não sei mesmo. Quando eles entram pra escola, o Jay fala, vai lá se trocar, né, porque eu acho que ela tinha uma roupa lá no armário dela, e ele fala, vai se trocar que eu vou falar pra professora que você teve uma dor e tal, você precisou passar na enfermaria. E aí ela vai se trocar, e aí ela encontra a lista dos desejos, e um dos desejos é, com 16 anos eu vou ter as roupas mais legais da escola, bem desejo de criança mesmo, né. Aí ela vai pegar a vela pra poder fazer esse desejo. Só que aí, gente, ela acende tipo, 3 fósforos e nenhum quer pegar, nenhum consegue acender a vela, ela não entende por quê. Quem tá vendo isso de longe é a Krista, que vai chamar a professora, e a professora aparece, né, e vê que a menina tá quase colocando fogo na escola, e aí tira as coisas dela. A Abby vai parar na detenção por conta disso, só que quem chama ela lá, a orientadora, é a Celeste, gente, que apareceu do nada na escola, dando conselho pros alunos, e claro, ela tá disfarçada, e aí ela chama a Abby pergunta por que a vela não deu certo, e ela explica que ela só pode fazer um pedido por hora, não, tipo, a cada uma hora. Certinho, tem que ser tipo um 7, um 8, um 9 e assim por diante, né? Então ela fez um pedido 7h58, 8 horas ela fez o segundo pedido, só deu um intervalo de 2 minutos. E aí o terceiro, pra fazer o terceiro, ela tem que esperar mais meia hora, sabe? Enfim, tem que ser a cada uma hora. Outra coisa que a Celeste explica pra ela é que ela vai poder fazer todos os pedidos até meia-noite, então ela só tem meia-noite pra fazer todos os pedidos que ela quiser, né, até os 16 pedidos, no caso, e a partir da meia-noite todos os pedidos tornam-se permanentes, então aquele carrão vai ser dela no dia seguinte, entendeu? E além de dar essas dicas, né, pra ela, a Celeste, gente, pega o diário da Krista, que tava, sei lá, no chá dos perdidos, e entrega pra Abby de graça, assim, de presente. E aí ela começa a ler tudo que a Krista escreve no diário dela e tudo que ela odeia na Abby, inclusive, tá? E aí ela fica revoltadíssima com isso e vai confrontar a Krista. E aí ela fala, por que você me odeia tanto? Desde o terceiro ano, todos os aniversários meus você tem que estragar. No ano tal eu entrei pra competição, pro show de talentos, você entrou também, você sempre tá ganhando de mim em tudo, por que você me odeia? Confronta ela mesmo. A Krista solta essa frase, você sabe bem o porquê. Então no passado parece que a Abby fez alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, e aparentemente nem a Abby, porque ela não se lembra de nada. Outro detalhe, gente, é que é mencionado aí que a Krista tá concorrendo pra presidente do Grêmio, e aí ele fala pra ela, mas você nem gosta de política estudantil, e aí ela fala, ué, e você gosta? E aí ele fica, então, né? Mas ele não fala nada nessa hora. Inclusive, nessa cena, a Krista dá um panfletinho da festa dela pra Abby, tipo, bem desaforada. E aí, gente, a Abby entra num quartinho lá, de limpeza pra poder fazer o próximo pedido dela, que são dos lookinhos, né? E aí, do nada, a Celeste aparece e aquele lugar vira um closet gigante com muitas roupas. E aí, gente, a Abby sai do closet exatamente com esse look. Look de escola mesmo, viu, gente? Salto, meia calça, vestido, blazer com muito brilho, uma bolsa, assim, olha, gente, bem look de escola mesmo. Na minha escola, que era estadual, tinha dias que não podia ir sem ser com camiseta branca na escola, porque proibiam a entrada. Aí ela chega atrasada pra aula de educação física, e aí a professora briga com ela, só que aí ela pega aquela bolsa que ela tava usando e dá pra professora, né, comprando a professora. E aí dá certo isso. Só que aí a professora fala pra elas jogarem vôlei naquele dia. E aí ela tá no vestiário, ela vai fazer mais um pedido, que é o pedido número 12. O que não faz sentido, né, porque Ela não passou na hora, gente. Ela acabou de fazer o pedido do lookinho e já tá fazendo outro. Então, assim, O filme não tá nem aí pra aquela regra inicial, mas enfim. ela acende essa vela, que é o seguinte, com 16 anos, eu vou derrotar a Krista Cook em qualquer coisa, em tudo, barra em tudo. E aí ela acende a vela. Ela sai toda empoderada com um lookinho que eu amei de vôlei, e eu gosto muito que na camiseta dela tá o número 16.
E aí, gente, eles vão jogar vôlei, a Krista tenta atingir ela, não consegue, mas aí a Abby consegue atingir a Krista e a Krista vai parar na enfermaria, gente. Ela desmaiou a menina, inclusive. A Krista acorda, assim, do nada, e aí tá todo mundo cantando o nome da Abby com ela no colo. Ai, é muito exagerado, cara. A Krista acorda na enfermaria, né? E aí a Celeste é, pra variar, a enfermeira, porque ela é tudo nesse filme. E pergunta se ela tá bem, ela fala que sim, ela fala, eu tive um sonho estranho. Aí a Celeste fala, não foi sonho não, você foi derrotada, assim. Ela sai da enfermaria, a Abby tá rindo horrores com o diretor, como se fossem best friends. E aí, o diretor, gente, ele anuncia pra Krista e pra toda a escola na hora, numa cena muito engraçada, que agora a Abby é a presidente do Grêmio. Então, assim, não teve votação. Ela não era eleita, ela não estava na lista. Ela não teve votação, não teve nada. O diretor só passou a presidência pra ela, do nada. No maior absurdo, gente, na maior injustiça. Eu falo pra vocês, é um pouco difícil de passar pano pra Abby nesse filme. O nome dela nem tava na cédula! Tá pra cena, o Jay tá na aula de química e eu não sei por que ele tá, tipo, sozinho na sala, mas, enfim, ele tá fazendo um trabalho, sei lá. E aí ela chega e chama ele pra sair dali. E aí ele fala, não, a gente precisa de ponto nessa matéria, tipo, é uma coisa importante. E assim, gente, ela tá super feliz, ele tá na bad, que ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo ao longo do dia. As coisas estão acontecendo muito rápidas e ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E pra ele tá sendo um pouco difícil lidar com tudo isso, porque a Abby vai fazendo as coisas, não pensa nas consequências e só arrasta o Jay pra tudo, sabe? Pra todos os problemas dela. E ela não liga pra ele, gente. Como eu falei, não dá pra passar muito pano pra ela. E ela chama ele pra almoçar, né? E ele topa e tal, como um suborno mesmo, tá, gente? Porque a gente vai perceber que a Abby, ela é muito manipuladora, ela compra as pessoas, tá? Porque nessa mesma cena, quando ele fala que eles estão precisando de pontos na matéria, ela fala, ah, não, eu dei um cachecol novo pro professor, tipo, eu dei um presentinho pra ele. Gente, assim, fácil. Assim como o que ela fez com a professora de educação física, então ela é esse tipo de pessoa, não precisa nem de lista de desejos pra mostrar quem ela realmente é, tá? Na mesma cena, ela tá comprando ele com um sanduíche. Tipo, vamos lá, eu pago um sanduíche. Entendeu? Corta a cena para eles almoçando e ele percebendo que agora ela virou a garota mais popular do colégio. Porque quando eles vão sair da sala, tem uma multidão de pessoas ali como se ela fosse famosíssima. E aí ele olha pra ela e ela fala, ah, eu fiz o meu desejo de ser a garota mais popular do colégio. Assim, gente, não mostra que as horas foram passando, tá? Aquela regra, vocês deletam da mente de vocês. E, inclusive, enquanto eles estão almoçando, ele olha e fala, peraí, aquelas meninas estão organizando o seu aniversário de hoje? E aí tem as garotas mais populares, né, o grupinho das garotas mais populares do colégio, com um cartaz, assim, organizando a festa da Abby. E aí ela fala que os pais daquela garota têm hotel em Las Vegas e que a festa dela vai ser lá. Mais um ponto pra gente mostrar, mais um ponto que o filme mostra, que ela é totalmente snob, tá? Porque ele propôs pra ela de fazer a festa no porão da casa dele. E ela recusou porque é um porão, sabe? Tipo, ela não teve nem humildade e tal, ela já foi tipo, ai, credo, sabe? Inclusive, gente, nessa cena, o Jay é muito bonzinho, porque ela fala que ela precisa de um look pra festa dela, só que o dinheiro que ela tinha guardado pra isso ficou na casa dela, e não dá pra entrar na casa dela por conta das vespas. E aí, ele fala que ele pode comprar, né, o vestido pra ela, ele pode emprestar pra ela fica toda feliz, e eles vão pra lá. Só que quando eles chegam no carro dela, ela percebe que ela não tem carteira de motorista. E aí, ela faz esse desejo, né. Nessa cena, eu acho que é um dos poucos momentos que o Jay apoia ela fazer um desejo, né? Porque ele fala, aqui ó, você tem esse desejo, dá pra fazer. E aí ela faz, chega um cara do nada, num carro do lado, assim. E aí ele entrega uma carta, uma habilitação pra ela, uma carta de motorista. Ele fala, é Abby? Ela fala, é Abby Jensen. Aí ele mesmo fala, não sei, isso tá muito estranho. E entrega pra ela. Totalmente enfeitiçado, gente. Totalmente obsession. Quem tá analisando isso tudo é a Krista, que tá no carro de trás. Então ela tá observando tudo porque ela tá achando tudo aquilo muito estranho. Do nada, tudo isso acontecer com a Abby. Eles chegam na loja de vestidos, só que na calçada o Jay acaba deixando a carteira cair e ele não percebe. E quem vê isso tudo é a Krista. Gente, a cena deles chegando, eu vou ter que mencionar aqui pra vocês. Porque eles chegam, ela tá de lado, assim. Aqui tá a rua, ela tá conseguindo ver a rua. A Krista chega naquele carrinho amarelo, gente, num carro amarelo super chamativo. E a Abby nem vê o carro, impossível ela não ter visto. Mas enfim, ela experimenta vários vestidos. E como eu falei, né, com o narizinho em pé, ela vai fazendo vários, ela vai provando vários vestidos. E o Jay fica olhando com carinha de apaixonado, até que ela pega um vestido roxo, que é muito, muito bonito. E aí, ela fala pra ele, será que o fulano lá vai gostar? O carinha lá que ela gosta, que eu até já esqueci o nome. E aí, ele fica bad, né, nessa hora, e ele até é um pouco grosso com ela, mas
com razão. Ela vai provar o vestido, entra no vestiário. A Krista entra, né, com a carteira dele, nem fala com eles, só vai no caixa, pega alguma coisinha e aí ela fala pra atendente, você tem que lidar com essas crianças, né, acredite, eles não vão comprar nada. E aí ela sai. A moça se irrita, porque a Abby tá provando literalmente todos os vestidos, né, tipo, super animadinha. E aí a Abby troca farpas ali com ela e ela fala, não, a gente vai levar o vestido, Jay, dá o dinheiro. Só que ele percebe que a carteira sumiu e aí a atendente expulsa os dois da loja. O Jay sai primeiro e a Abby vai se trocar. Lá no closet, gente, ela pega a lista de desejos dela e tem um desejo que fala, com 16 anos as pessoas vão parar de me tratar como criança. É literalmente essa frase. E ela acende a vela. Só que aí o filme dá uma de obsessão de novo, tá, gente? Porque o desejo acaba levando isso muito ao pé da letra. Então, literalmente, isso acontece. Quando ela sai do closet, ela tá de cabelo liso, coisa que ela não estava antes, e o vestido tá bem apertado nela. E o Jay sumiu. E aí ela vai perguntar, a moça fala, não, ele saiu aí com uma menina num carrinho amarelo, né, que o Jay saiu com a Krista. A Abby já acha estranho. E aí ela fala, vamos colocar alguma coisa melhor pra sua idade, porque esse vestido ele tá muito infantil. Aí veste ela com uma roupa super adulta, né? Então ela tá usando um vestido social, um blazer, né? Tá de salto, uma roupa totalmente adulta. A Abby sai de lá toda feliz e vai pra escola. Ok, chegando lá, gente, todo mundo trata como se ela fosse uma desconhecida. Então a professora de educação física fala, você é a professora substituta, né, vai lá ficar com eles. Ela fica sem entender nada e ela vai chamar o Jay na sala de química. E ele tá sentado junto com a Krista, eles estão fazendo juntos como se fossem melhores amigos, o trabalho ali. E a Abby fica sem entender nada. Essa cena, gente, ela é muito boa, porque a Abby chama o Jay, ele faz aquelas caras de ponto de interrogação que são muito, muito boas. E aí ela fala, qual que é o seu problema? Você sumiu, você tá aqui com a Krista, né? E ele fala, quem é você? Ela fica, ué, o que tá acontecendo? Ela fala pra ele que eles são melhores amigos e ele fala, não, você é uma adulta. Ele dá um perdido nela, o que deixa ela muito triste, porque meio que ela só tem ele. Só que assim, minha gata, você está perdendo seu melhor amigo, tratando ele desse jeito, né? E a ficha dela vai cair um pouco depois. Exatamente nesse ponto do filme que ele vai de ladeira abaixo. Porque, gente, todo mundo começa a tratar ela que nem adulta, né? E aí nessa cena o diretor expulsa ela ali da escola, os pais dela aparecem com um caminhão de mudança, ela fica sem entender nada, e aí os pais dela literalmente tiram ela de casa. Eles levam ela pra um apartamento, né? Que não é um apartamento, é uma casinha assim, tipo, dentro de um condomínio. E aí eles falam, olha, a gente já pagou o seguro da casa, mas você vai ter que pagar o seu próprio aluguel a partir de agora. E aí ela fala, não posso morar sozinha, eu sou uma criança. Aí a mãe dela fala, para de ser dramática, muita gente na sua idade mora sozinha, tá? Você tem 22 anos, então, parabéns, hoje é seu aniversário de 22 anos. Abby sem entender nada, os pais dela com uma certa frieza, deixam ela ali e vazam. Ela fica ali com as coisas dela, inclusive tem uma caixa com coisas, com pertences dela da adolescência. E quando ela vai ver, gente, ela já se formou, ela perdeu a formatura dela. Então aqui rola aquela parada que rola no filme do Clique também, que passa um tempo e você perdeu as suas coisas, né? Na verdade, esse filme ele não é tão literal nessa questão, porque ela ainda tá naquele dia, né? E as coisas não aconteceram, mas tem essa ilusão de que ela já tá com 22 anos. Mas na verdade ela não tá? É só o feitiço mesmo enganando ela e todo mundo tratando ela como se ela tivesse 22, mas na verdade isso não rolou, tá? Só um choque de realidade pra ela poder acordar mesmo. E aí ela fica desesperada, ela acende a vela número 3, que é aquela de decorar o próprio quarto, pra poder chamar a Celeste. E aí a Celeste aparece como uma decoradora e começa a falar, vamos colocar umas cortinas? Não, papel de parede. Enfim, segue o baile. Só que aí não adiantou muito, porque a Celeste não pode fazer nada por ela. A Celeste tá aqui só pra auxiliar ela, entregar, né, as velas e que só. Ela não pode fazer nada pela Abby. E aí a Celeste vai embora, até o dono da casa aparece falando pra ela pagar o aluguel, ela tem um tempinho pra poder pagar o aluguel. Ela entra em desespero, pega a lista de desejos dela e percebe que tem não sei se é o quarto, o quinto, enfim, que é, com 16 anos eu vou começar a gostar de sushi, porque ela não gostava de sushi na infância dela. Só que ela queria gostar, ela queria refinar um pouquinho o gosto dela. Começa a apagar esse desejo, porque ela fala, de todos os que estão aqui, esse aqui é o mais infantil, é o mais bobo. E aí ela começa a apagar, só que não dá certo, porque o desejo volta, né, a frase volta ali do nada. E aí, gente, ela passa um monte de produto no negócio, ela não consegue apagar, nada dá certo. Só que aí tem um outro desejo que tá escrito, com 16 anos, os meus pais vão começar a me compreender. E aí corta a cena pra ela de aparelho, e a mãe dela não tava conseguindo entender o que ela tava falando por conta do aparelho. Enfim, uma cena engraçadinha. E aí ela faz esse desejo. Ela vai pra casa dos pais dela, que agora eles estão morando num trailer em frente à casa deles, por conta das vespas, que ainda não resolveu. E aí ela vai conversar com os pais dela. E é uma cena fofa, que ela consegue expressar o que ela tá sentindo com tudo que tá acontecendo. E os pais dela conseguem entender um pouco dela. Ela fala que ela queria ser adolescente de novo, viver aquilo de novo, sabe? E os pais dela dizem que entendem ela porque eles também queriam. Essa é a graça desse filme também, tá, gente? E também é um dos pontos que eu quero comentar com vocês no final do filme. Claro, eles conseguem compreender ela
porque eles são adultos e queriam voltar no tempo, né? Queriam voltar a ser adolescente pra ter uma vida um pouco mais fácil do que a vida de um adulto. Eles se abraçam, só que isso não muda nada, tipo, eles só conseguem compreender ela, voltam pro trailer e é isso. E enquanto isso, gente, do outro lado da rua tá rolando a festa de 16 anos da Krista Cook. E aí, o boyzinho da escola que a Abby gosta, né, ele chega do nada e começa a elogiar o carro dela, porque ele gosta muito de carro. E aí ela percebe que ele gosta da Krista e não tem nada a ver, enfim. E ele fala, bom, agora eu preciso ir pro aniversário da Krista. E aí a Abby vê o Jay chegando, né, na festa da Krista, e é engraçado que ela sai correndo, ela dá um pulo, agarra ele e não solta ele por nada. E aí ele fala, não conheço essa maluca. E aí ela fala, por favor, me escuta, tipo, 5 minutos. E ele fala, 4. E ele só faz isso porque a nossa diva da Celeste tava ali perto e ela faz um negocinho assim, faz um sonzinho de mágica, então dá pra ver que teve interferência dela nessa decisão dele. E aí ele escuta ela, e aí ela fala, olha, isso é verdade, hoje de manhã eu tinha 16 anos, você é meu melhor amigo. Ela mostra o colar pra ele, né, de BFF, e aí com isso faz com que ele se lembre. Então ele se lembra agora que eles realmente são amigos e que ela tá presa nesse feitiço com 22 anos. E aí, gente, ele fala, bom, você já usou esse, o que a gente vai fazer agora? E, enfim, ele estaria ajudando ela e ela começa a admirar ele. E ela fala, nossa, você é realmente um bom amigo, sabe? E aí ele fala, eu sei. Gente, eu falei pra vocês que, na prática, nada daquilo aconteceu e que ela não tá com 22 anos, né? É só uma ilusão. Então, nessa ilusão, o tempo passou, assim, realmente em alguns sentidos. O irmão dela virou um guitarrista muito bom e tal. Então, algumas coisas aconteceram. Como, por exemplo, a Krista é uma pessoa legal. Então, ela não é a vilã do filme. Ela realmente só competia com a Abby, por um motivo que eu já vou comentar com vocês. Então, sem a Abby na vida dela, ela não tinha motivos pra ser uma vilã, sabe? Inclusive, ela é a melhor amiga do Jay nessa nova realidade. E aí, ela percebe as coisas que aconteceram. Então, o irmão dela virou esse guitarrista famoso. A festa da Krista está lindíssima. E sabe o que a Krista fala pra ela? Bom, graças a seus pais, porque essa aqui era a decoração da sua festa de 16 anos, que ficou guardada, nunca foi usada. E aí, ficou guardada. E aí, eles me deram. Então, tipo assim, gente, a festa dela ia ficar linda com a decoração que os pais deram pra ela, sabe? Mas, minha querida, ela não ia perceber isso, porque na cabeça dela, a festa de 16 anos dela seria em Las Vegas, entendeu? E o Jay fala, pra Abby que a Krista é uma pessoa legal e eles são amigos, enfim. E aí até a Krista vai falar com a Abby como se fossem amigas, enfim. E é quando a ficha da Abby vai caindo e ela percebe as coisas. É aqui que a nossa protagonista vai percebendo as coisas numa pegada muito de repente 30. E aí, tanto que tem uma cena que o Jay fala pra ela, o problema é que você não tem mais 16 anos. A frase que a Jenna fala, né, o problema é que eu não tenho mais 13 anos. Mas é um filmaço que eu vou trazer aqui pra vocês também. Inclusive, gente, uma das coisas que acontecem é que o Jay agora é presidente do Grêmio, né, e isso é anunciado ali na festa da Krista. Ele agradece a Krista também, porque ela foi, tipo, uma ajudante dele, uma mentora, alguma coisa assim. É aí que a Abby percebe, né, que ele sempre quis ser presidente do Grêmio. Só que a Krista concorreu e a Abby venceu, tipo, só por pura competição, sabe? Mas isso realmente é uma coisa que ele gostava, é uma coisa que ele queria. E aí, gente, ela percebe que aquela não é mais a realidade dela e ela sai da festa desoladíssima, pega o carro, vai embora. E ainda pra piorar, ela quebra, o carro dela para de funcionar do nada, o salto dela quebra, ela pisa numa água suja, aí ela fica toda molhada com água suja, chega na casa dela péssima, acabada. E aí a Celeste aparece como entregadora de pizza e ela fala, bom, acho que você queria uma amiga, né, precisava de uma amiga agora. Conversando com a Celeste, a Abby percebe, né, as coisas e ela fala, inclusive, tudo que eu queria era crescer, porque eu achava que aí assim as coisas iam dar certo pra mim, só que eu não percebia o que eu já tinha. Realmente ela queria crescer mesmo, porque conversando com os pais dela lá no trailer, a mãe dela pega aquela foto que ela tem com o Jay e eles estão vestidos assim, com roupas de adultos. E aí ela fala que ela queria, que a Abby, quando era criança, ela queria muito fazer uma festa com tema de adultos, assim, por isso que eles estavam vestidos daquele jeito. Aí quando a Abby pega a lista de desejos, ela percebe que o desejo 16, era a foto daquele moleque da escola. Só que quando ela faz assim, a foto sai. Então a cola ainda tá fresca, ela consegue tirar. E aí a Celeste fala pra ela, talvez a Alissa não tenha percebido isso, né? A listinha dos desejos tá dormindo. E aí ela fala, bom, eu pensei que com 16 anos esse desejo seria o mais importante. E ela pega aquela foto que o pai dela tirou de manhã, né? E aí ela cola ali e acende a vela e faz o desejo. E tipo assim, 11h59 da noite, faltando 1 minuto. Que obviamente dá certo, né? E aí corta pra cena, né, daquela manhã, do pai dela tirando aquela foto e falando surpresa pra ela. E aí, gente, o tratamento com os pais é totalmente diferente. Ela fica super feliz, ela abraça eles, ela fala que ama, que tá tudo perfeito. E ela se lembra da Vespa. E aí, quando ela vai pra lá, né, pro local onde teriam as Vespas, a Celeste desce, então ela já solucionou o problema, fala que foi de graça. E aí ela ainda olha pra Abby e fala, e agora vai dar tudo certo.
E a Abby mudou mesmo, né? Ela é uma nova garota, ela pega aquele dinheiro que ela tinha reservado pra festa dela de 16 anos e ela dá pro irmão dela pra poder comprar uma guitarra, gente. Ela mudou, tipo, muito. Ela abraça ele, fala que ama ele, fala que ama os pais, agradece pelo café da manhã incrível. Então, tipo assim, agora ela virou gente, né? Ela se arruma e ela vai conversar com a Krista, só que ela não vai pra confrontar, ela vai pra poder entender, ela quer conversar com a Krista e entender o que aconteceu no passado. E aí, gente, que nós temos a grande revelação. A Krista fala pra ela que quando elas eram crianças, é que a Abby não se lembra, mas a Krista era a melhor amiga do Jay, quando eles tinham, tipo, 6, 7 anos. E aí, eles, naquela festinha que eles estão vestidos de adultos, quando eles vão tirar foto, a Abby puxa o Jay e aí eles tiram foto só os dois e aí a Abby começa a chamar ele de meu melhor amigo pra sempre. Então, tipo assim, ela roubou o melhor amigo da Krista. E isso pegou muito nela, né? Tipo, traumas de infância. No dia do aniversário dela, né? Porque também era aniversário da Krista, a Abby fez isso. Então, ela roubou o melhor amigo dela no dia do aniversário da Krista. E ela se sente muito mal por isso, mas elas conseguem se resolver ali. Inclusive, elas estão conversando sobre a Krista ser a nova presidente do Grêmio. A Abby fala, você quer mesmo isso? E ela fala, ai, sinceramente não, eu tô cansada de ganhar de tudo. Aí a Abby fala, não, mas eu sei quem que quer isso daí. Elas vão pra escola juntas, o Jay fala, pera, o que tá acontecendo? Vocês estão no carro juntas? E elas falam, bom, agora você vai ser o presidente, o único, aliás, né? E a gente vai fazer a campanha pra você, enfim. E dá tudo certo no final. Na última cena do filme, nós temos as duas fazendo a festa de aniversário juntas na casa da Krista. E aí, né, tem a placa com o nome das duas, o irmão dela tá tendo a oportunidade ali de tocar guitarra. E aí tá tudo bem, e aí a gente percebe que a Krista realmente gosta daquele garoto lá da escola, e a Abby incentiva até ela a ficar com ele, a ir lá conversar com ele, e aí ela vai. E aí, gente, o Jay aparece, né, com aquele charminho, e aí os dois acabam ficando juntos no final, obviamente. E assim termina o filme 16 Desejos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!